Comissão do Meio Ambiente da UAB de Santos reúne grandes especialistas da área na terceira jornada de Direito Ambiental, uma parceria com a Escola Paulista de Magistratura. Vamos conferir? O tema que me atribuíram é sobre a crise energética e o judiciário. A ideia da palestra é fazer uma diferenciação do que seja a crise energética em si, dos problemas normais de energia, quais são as dificuldades do judiciário enfrentar uma parte desses problemas e aonde ele pode atuar de uma forma eficaz na outra parte. O que se chama de crise energética se relaciona com o elevadíssimo consumo de energia nos últimos tempos. Isso tem relação com o aumento da população e com as necessidades atuais que cada vez dependem mais de alguma forma de energia. O que se percebe que nós estamos chegando nos limites do que o planeta permite, que é preciso então que se encontrem formas de uso de energia, formas de produção de uma energia mais simples e mais renovável e uma maneira de coordenar essa necessidade da população com a possibilidade que o planeta tem de fornecimento de energia. A palestra foi sobre desenvolvimento sustentável e energia. Foi uma abordagem sobre as formas de energia que a gente tem hoje, aproveitamento de energia. Então falamos sobre hidrelétrica, termoelétrica, energia eólica, solar. Então a gente tentou abordar um pouco hoje do que o governo está priorizando, as políticas públicas em âmbito federal e também as dificuldades do processo de licenciamento ambiental. Aí é que onde entrou o ponto mais crítico da nossa abordagem, da apresentação, que foi os desafios do processo de licenciamento, envolvendo competência em matéria ambiental, os estudos de impacto, a participação da sociedade, o desafio de trabalhar questões indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, a qualidade dos estudos ambientais também a gente procura abordar. Então foi uma apresentação que deu luz para o setor, para o âmbito regulatório e questionando o desenvolvimento sustentável, o que é, qual que é o limite, como foi muito bem ponderado na palestra do meu antecessor, qual que é o limite para o desenvolvimento sustentável? O que nós vamos prestigiar? Vamos prestigiar desenvolvimento, crescimento, proteção do meio ambiente, qual que é o equilíbrio dessas duas forças, para que a gente não enfrente um novo problema que nós estamos enfrentando agora, com esse custo altíssimo de energia, com os reservatórios esvaziando, com a dificuldade de implementar novos projetos, e também a gente abordou a questão do lixo, da geração de energia a partir do tratamento dos resíduos sólidos urbanos, que também é talvez uma nova fronteira na geração de energia nos próximos 5 anos. Eu acho que isso deu uma estimulada para a gente, no pessoal, para tentar visualizar de forma clara aí os desafios regulatórios e o custo, para concluir, um estudo da Confederação Nacional da Indústria que colocou que os custos da burocracia regulatória no setor elétrico alcançarão este ano 5 bilhões de reais. Então, o que demanda aí uma atuação urgente do governo, do setor público para a melhoria do ambiente regulatório nacional. Nós já estamos na terceira jornada de Direito Ambiental, que é feita em parceria com a Escola Paulista da Magistratura. Esse ano nós estamos como tema o meio ambiente e a energia, que é de extrema importância, aliás, um tema que nos afeta. Por isso, uma abordagem que foi feita hoje foi a questão do consumidor, que somos nós mesmos, a nossa responsabilidade perante essa situação, o que esperar para o futuro, a questão do crescimento populacional, que é algo que é um fato que não alcança o que o planeta tem para nos oferecer. Nós temos que lidar com isso, aprender a lidar com isso. Mais que isso, todos esses profissionais que se disponibilizaram a estar aqui conosco, a OAB mais uma vez abrindo as portas e trazendo à realidade o princípio da participação do direito ambiental, proporcionando
essa manhã e essa tarde de conhecimento para todos. A abordagem foi, de fato, a questão do consumo e do meio ambiente cultural. E eu fiz questão de falar sobre isso justamente quando nós estamos acostumados a ouvir sobre o assunto e a ouvir as questões técnicas, as questões... o que foi liberada a usina de Belo Monte, não foi, o tratamento técnico dado a essas questões, só que existe uma causa, né? E eu acredito que a nossa reeducação, a causa que nós somos os grandes consumidores, também nós, seres humanos, somos quem decidimos a área política, a área técnica. Precisamos aprender, né, a lidar com isso. Primeiro, antes de tudo, a questão ambiental, ela é pensar global, mas agir local. Agir local começa por si. Começa por nós mesmos. Minha palestra é sobre energia, conceitos gerais de energia. Eu vou abordar um pouco o que é isso. Quanto mede a energia? O que é um watt, na verdade? Um pouco dos conceitos físicos por trás disso. Aí eu vou caminhar para um assunto quanto a gente usa disso. Quão impossível é para um ser humano produzir o que ele usa. Ele precisa de um sistema de produção. Esse sistema de produção gera impactos ambientais. Quais são esses? O que acontece para que a energia chegue até a nossa luz? E esse é um dos lados da equação. O outro lado da equação é o lado do uso. Quer dizer, além de tratar questões ambientais, do lado da geração, o que se pode fazer a respeito do uso da energia? E fechar com algumas recomendações gerais. Falei sobre energia e mineração. Quer dizer, o Brasil tem uma grande quantidade de minérios e vários tipos. Eu falei foi sobre o impacto da retirada desse minério no meio ambiente, quer dizer, quanto produz de CO2, quanto de poluente e até que ponto é viável ou não, compensa ou não a retirada desse minério. O ponto mais importante é sopesar o valor do minério e o valor da biodiversidade que está sendo afetada com a retirada do minério. Quer dizer, se entende que a biodiversidade é mais importante e tem mais valor do que o minério. Isso, na verdade, eu tive um recorte, enfim, de opção de trabalhar aqui com o público de hoje muito específico, que não foi abordar as questões gerais sobre energia solar, mas tratar de um tópico que é a microgeração de energia, né? Nesse sentido, eu fiz uma revisão, enfim, daquilo que se tem em termos de arranjo normativo que possa ser aplicado, quais são as primeiras iniciativas em termos de estimular esse tipo de fonte e, além disso, a gente trabalhou ainda com indicadores de processo no sentido de verificar se os municípios e quais ações estão sendo adotadas pelos municípios, aí no caso em termos legislativos, para se estimular então a adesão à fonte, à energia solar. Tá? Então esses são os aspectos principais. Na verdade a gente traz algumas conclusões um pouco contundentes, no sentido de que entendemos que não há uma política adequada, estruturada e aproveitando todas as oportunidades que poderiam ser exploradas em termos dessa geração de energia que é muito particularizada e onde ela já deu certo, ela mostra que talvez o caminho centralizado não seja o melhor deles, né? Então talvez algo que se construa de baixo para cima, entendendo o usuário da energia não apenas como um consumidor de um serviço prestado publicamente, mas efetivamente um gerador, um partícipe, inclusive com participação na idealização da política, seria o melhor modelo. Bom, o tema da minha palestra diz respeito às demandas energéticas em face do CDC. Nós abordamos aqui como tema principal a relação da produção de energia elétrica, o seu custo e quanto isso custa ao consumidor em termos de valores.
A gente abordou o tema da política de governo em relação à questão das políticas tarifárias e também falamos sobre a ilegalidade das bandeiras adotadas como cobrança dos consumidores. É importante a gente frisar que o consumidor tem direito à informação e hoje em dia muitos não sabem como se faz o valor total de uma tarifa de energia elétrica. A gente sabe que tem aumentado significativamente, mas não temos o conceito e amplitude de quanto isso significa em termos de política pública quando se fala em energia elétrica. A palestra tratou sobre as energias renováveis marinhas e a abordagem da palestra foi a apresentação dessas formas e tipos de energias marinhas para que advogados e outros estudantes de outras ciências relacionadas ao oceano pudessem conhecer não apenas a amplitude do tema, mas também os aspectos científicos e técnicos relacionados a ela. O primeiro ponto relevante é que essas energias renováveis marinhas elas ainda estão num compasso bastante lento com relação às demais formas de produção de energia, ou seja, ainda estão sendo estudadas e consideradas como estado da arte. Isso não impede, contudo, que desde já a sociedade, a academia e mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados que operam questões relacionadas à proteção do meio marinho possam conhecer essas diversas formas, 7 na verdade, de energia marinha e possam começar a estudá-las e principalmente a forma de implementá-las, solucionando os problemas prós e contras da implementação, que impactam diretamente na vida da sociedade, na vida da zona costeira e na vida, enfim, da maioria dos cidadãos da Baixada Santista.